Fala, meu atleta, seja muito bem-vindo ao Fala Físio número 1. Aqui eu ajudo atletas e praticantes de CrossFit a poderem treinar sem dor. Eu me chamo Otávio Flores, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit nível 2. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tema: como você pode treinar mesmo estando sentindo dores. A gente precisa entender que sentir dor é algo que faz parte do processo de treinar. Durante o treino, efetivamente, para você poder construir massa muscular, para você poder desenvolver o seu corpo, a ideia do treinamento, a ideia do CrossFit é testar e superar os teus limites. Então, para isso, será necessário que você vá além do seu corpo. Então, você precisa entender que faz parte. Algumas dores, elas te acompanharão por muito tempo, certo? Então, você precisa aceitar que em certos momentos você vai treinar sobre dor. O ponto é, quando que essa dor ela é viável e quando essa dor não é viável? Isso você precisa aprender a manejar para poder seguir em frente, né? Conseguir garantir que você vai, no longo prazo, obter resultados. E haverão momentos onde essas dores elas te limitarão para executar alguns movimentos. Então, talvez você sinta dores para ficar pendurado, talvez você sinta dores para fazer um snatch, talvez você sinta dores para fazer um deadlift. E aí você precisa encontrar ferramentas que te ajudem a superar ou que te ajudem a treinar, porque o importante é que você continue treinando, então que você consiga treinar mesmo enquanto você tem dor. Porque dentro do CrossFit o teu objetivo é que você treine e desenvolva suas capacidades físicas, independente das tuas limitações. Então, se hoje, por exemplo, eu estou lidando com uma dor no meu ombro, eu não posso deixar que todo o meu corpo, que todo o meu sistema não seja treinado só por causa da minha dor no ombro. Então, você vai precisar compreender, e o objetivo desse vídeo de hoje é te fazer entender que não é simplesmente você trocar o movimento, não é simplesmente, estou com dor no ombro, simplesmente eu troco pull-ups por remadas na argola e eu vou ficar assim para sempre. O segredo aqui está numa adaptação eficiente. A ideia é que você consiga encontrar uma progressão, então que você consiga, como que você não consegue fazer pull-ups, adapta para uma remada na argola e como você volta a fazer pull-ups. Então o segredo está aqui em como essa adaptação eficiente vai te tirar de uma posição onde você não consegue fazer e vai te levar para uma posição onde você volta a fazer. Essas lesões, elas acontecem e fazem parte de quem pratica atividade física. Somente pelo fato de você estar praticando atividade física, você já corre o risco de se machucar. Então, quanto antes você compreender que as lesões fazem parte e principalmente quanto antes você compreender que existe um caminho onde a adaptação ela te leve a treinar sem dor, isso é fundamental. Então, o segredo de toda essa estrutura de evolução é você entender qual é o progresso que você precisa fazer. Então, o que é uma adaptação eficiente? Uma adaptação eficiente é quando você faz uma regressão do movimento. Entenda que todo movimento ele tem um antes ou um depois. Então, vamos pensar assim, você tem a possibilidade, por exemplo, na ginástica, de fazer um pistol e você tem a opção de fazer um agachamento na caixa. Como que eu faço para sair de um agachamento sentando na caixa e chegar no pistol? Esse progresso aqui dentro é uma adaptação eficiente. Por que isso funciona? Porque isso aqui ele vai te dando estrutura. A gente vai conversar depois, na sequência do vídeo, mais para frente, eu vou te mostrar
Onde que isso acontece? Mas já para você poder entender, ele vai te dando estrutura para você progredir. Então, você vai sair de uma caixa, vai para uma caixa mais baixa, vai conseguir ganhar completamente a amplitude, para agachar com os 2 pés, aí você vai começar a trabalhar com o pé só, vai desenvolver força no pé só. Então, você tem todo um processo para conseguir desenvolver. E isso é fundamental para gerar alguns benefícios que a gente vai te mostrar mais ali para frente. E o que não é uma adaptação eficiente? O que não é uma adaptação eficiente é exatamente o que acontece provavelmente com você, que está sentindo dor, está preso, aí então você está preso no movimento, que então, eu não faço, eu sinto dor para fazer snatch, eu não faço snatches, eu sempre troco snatches por clean, e aí eu nunca desenvolvo meu ombro, eu não crio estrutura. Então, a ideia de você conseguir criar esse caminho e você ter esse caminho é o que faz com que você possa progredir de maneira segura, de maneira eficiente e consiga sair, usar as adaptações como ferramenta para sair de um lugar com dor e te levar a um lugar sem dor. Então, entender e aprender isso é fundamental para que você possa treinar sem dor. Mas então assim, por que é importante que você faça adaptações eficientes? Essas adaptações, pensa que a lesão ela acontece na sua grande maioria ou por um trauma, então você caiu, você teve algum acidente, vamos botar assim, e isso te leva a ter uma lesão, ou você exigiu demais de um tecido, então seja do teu tendão, seja do teu músculo, tu exigiu demais desse tecido e esse tecido ele não conseguiu sustentar a tua demanda. Então é muito comum, por exemplo, quando você começa a progredir muito a carga num agachamento e você começa a progredir esse peso de uma maneira rápida, sem ajustar, sem deixar com que o teu corpo ele se ajuste e se adapte a essa carga, e aí alguém falha. Normalmente vem um tendão, alguém sobrecarrega e isso isso faz com que essas lesões aconteçam. Ou quando você começa a querer, você decide que você vai aprender a fazer o muscle up. E aí você fica naquela saga do muscle up, tentando fazer muscle up. E aí, de tanto você fazer puxada, de tanto você, uma hora, bum, sai. E aí, parabéns, você conseguiu depois de meses batalhando e fazendo. Só que você não desenvolveu base, você não desenvolveu estrutura para esse tendão. Então, a hora que você começa a sobrecarregar esse tendão com vários muscle ups que você não tinha estrutura ainda, é a hora que ele espana e ele lesiona. Então, as adaptações eficientes são na verdade não como se fosse, são downgrade, são regressões no movimento, são regressões no teu movimento para que você possa dar tempo para o teu tendão e para as tuas estruturas musculoesqueléticas se adaptarem dentro do movimento que você quer fazer. Então, quando você está fazendo as suas adaptações, você está o tempo todo pensando que esse tendão ele precisa começar a receber mais carga. É importante a gente entender que o tendão, diferente do músculo, ele ganha estrutura quando ele tem tensão. Então, quanto mais tensão tu exerce em cima de um tendão, mais ele entende, o teu corpo entende, o teu cérebro entende que ele precisa ganhar força. Então, o tendão, ele se conecta no músculo. E aí, conforme eu vou botando tensão, ele vai ganhando. Quando eu começo a exigir demais dessa tensão, ela lesiona. Então, eu preciso voltar um pouco para exercícios que me gerem um pouco menos de tensão, para que eu consiga gerar estrutura e aí sim eu volte a fazer o movimento. Então, quando eu estou fazendo as minhas adaptações eficientes, eu estou dando tempo para o meu corpo poder gerar as adaptações. Entenda, o teu corpo ele vai fazer absolutamente tudo o que tu quiser que ele faça, desde que tu dê tempo e tu dê
progresso para ele. O teu corpo precisa primeiro entender qual que é o processo e ele precisa ter tempo para eles poder se adaptar. Percebe que as coisas na tua vida, elas são sempre adaptáveis. Você vai se moldando as coisas, exatamente porque as coisas acontecem de maneira gradativa. Então, você não aprendeu a andar do dia para a noite. Primeiro você aprendeu a ficar sentado, depois sentado sem apoio, depois você começou a engatinhar, aí você foi ficar apoiado. Existe um processo e esse processo que o teu corpo sozinho faz, você não precisa pensar nele, ele sozinho faz, vai gerando a estrutura que você precisa. Então é fundamental que quando você aprende algo novo, que você está num processo de recuperação, que você dê esse tempo para o teu corpo poder se adaptar. Então, o primeiro ponto é entender que eu preciso, que as adaptações elas vão gerar esses benefícios de adaptações musculoesqueléticas. O segundo ponto, que é importante a gente entender, que quando eu pulo etapas, então que eu saio simplesmente de um movimento menos complexo para um movimento mais complexo, eu pulo etapas, eu crio lacunas dentro do meu processo motor. É como se o teu cérebro ele não soubesse, ele não entendesse o que aconteceu aqui no meio. Então eu sei fazer um pull-up e de repente eu consigo fazer um bar muscle up. Mas o controle que eu precisaria ter desenvolvido aqui no meio, ele não sabe. Então, essas lacunas são falhas no teu movimento e que o teu corpo precisa aprender. Existe uma relação direta entre a capacidade do teu cérebro recrutar os músculos para que ele possa fazer os movimentos. Já deve ter acontecido com você em algum momento que você foi fazer algum movimento novo, por exemplo, e o teu coach pediu para você fazer uma abertura de quadril e você não conseguia entender onde é que era para fazer força. Exatamente porque o teu cérebro não compreende aquele padrão de movimento. Então você precisa ter uma progressão lógica, uma adaptação eficiente para que aquele padrão de movimento venha a acontecer. Isso acontece porque nesse processo o teu cérebro vai entendendo. A gente chama isso de aprendizado motor. O teu cérebro vai aprendendo e entendendo como ele vai contrair cada parte do corpo. E é isso que você quer. Você quer entender como você faz para contrair, por exemplo, ou para usar a tua dorsal mais do que teu bíceps. Porque a tua dorsal é um músculo mais forte. E quando eu não consigo usar a minha dorsal, porque imagina assim, tudo na tua vida, tudo que você fez até hoje é referente a puxadas, tá? Ela tem a ver com o teu bíceps. Então eu vou pegar algo aqui, eu trago para mim aqui. Eu vou pegar algo em cima, eu trago para mim aqui. É tudo bíceps, na sua grande maioria, no teu dia a dia. Então pensa que o teu cérebro, se você não teve estímulos no passado, o teu cérebro ele não entende a função efetiva da dorsal. Que a dorsal, inclusive, é o maior o maior músculo para fazer as puxadas. E aí acontece que quando eu vou fazer os movimentos pendurados e eu não tenho esse entendimento inconsciente, então o meu cérebro ele não sabe recrutar ou ele não tem tanta capacidade de recrutar minha dorsal como ele tem para recrutar do bíceps, eu começo a sobrecarregar o bíceps, que é um músculo menor, e aí ele inflama. Então as adaptações fazem com que eu consiga entender como eu recruto primeiro a minha dorsal ou eu recruto a minha dorsal junto com o meu bíceps para poder fazer os meus movimentos. Quando você não tem essas adaptações, quando você não faz essas progressões, essas adaptações eficientes do movimento, você gera mais lacunas, como eu falei anteriormente. E se essas lacunas estão no teu movimento, uma hora ou outra, ou você vai ficar estagnado e você não consegue mais progredir. Por exemplo, eu não consigo sair de um pull-up e chegar num chest to bar. Eu não consigo evoluir o meu deadlift, eu não consigo evoluir o meu snatch, porque são movimentos que exigem muita complexidade. Então, se eu não tenho o entendimento
de qual fase, o que meu corpo deve fazer em cada etapa, se eu não fragmento, por exemplo, um snatch em fase de pull, fase de high pull, eu não compreendo isso, eu não consigo corrigir o pesado. E aí as compensações e os erros são muito mais evidentes. Então, quando eu não faço uma adaptação eficiente do movimento, seja para aprender ele ou para reabilitar ele, eu não consigo progredir. E é por esse motivo que tu fica travado dentro e tu não consegue evoluir. Por isso que tu só fica fazendo cleans e não consegue evoluir, por exemplo, para um snatch. Porque, eu faço clean não dói, faço snatch dói. E aí, pô, tu fica só fazendo clean, tu não consegue estruturar o teu músculo para ele poder fazer um snatch. Eu só faço remadas na argola, não consigo evoluir para um pull-up, porque você não tem uma progressão, você não está dando o caminho para ele. Imagina comigo, o movimento do clean é o movimento de botar a barra no ombro. O movimento do snatch eu boto para cima da cabeça. Como é que o teu corpo vai entender, como é que teu corpo vai se adaptar dentro desse processo para fortalecer? É lógico que se você tirar o movimento que não te machuca, vai parar de doer. É lógico que isso vai acontecer. Então, me dói para ficar pendurado. Aí eu não fico mais pendurado. Pô, não precisa ter faculdade para entender que, cara, a tendência é que pare de doer. Só que entenda, você não está melhorando o problema. Você está simplesmente não resolvendo. É a mesma coisa assim. Imagina que você pisou num prego. E aí você pisou no prego, aquilo dói muito na hora que você pisou. E aí você volta para tua casa, deixa esse pé para cima. Mas, pô, você não tira o prego, você deixa ele ali. E aí aquele negócio tá doendo e tal. Mas aí daqui a pouco ele começa a não doer mais tanto. E tu vai se acostumando com aquele negócio ali. E aí, de repente, a dor já não é tão intensa quanto ela era lá no começo. Você se acostuma com aquela dor. E aí, se você pisar no chão de novo, vai voltar a doer. Exatamente porque você não tirou o prego. Você simplesmente não pisou mais no teu problema. Então, você precisa de adaptações eficientes para poder conseguir progredir de uma maneira eficiente. Eu estou hoje com uma aluna de acompanhamento dentro da PAF Rehab, que é a minha consultoria de reabilitação online. E essa aluna tem uma dor muito aguda no quadril. Ela sentia muita dor para fazer agachamentos, para fazer burpees. E ela já estava num processo onde ela se via já via a necessidade, na verdade, de fazer a cirurgia. E ela estava morrendo de medo, e ela estava com muita dor. E ela me procurou para a gente poder tentar resolver esse problema. Então, a gente ainda está no tratamento, ela está chegando agora na terceira fase do nosso tratamento. E qual que foi a abordagem que a gente fez? Então, o primeiro ponto, ela fez a avaliação do método PAF, então ela fez a avaliação do PAF Rehab, que tem dentro da consultoria, a gente identificou onde é que estavam os déficits dela, e junto com o nosso acompanhamento, a gente o método ele é baseado numa progressão, né? Então, dentro dessa questão de progredir o movimento e tentar preencher essas lacunas do movimento. E ela é uma atleta muito boa, ela já teve competições, participações no TCB, e ela começou a entender a função de alguns grupos musculares dentro de alguns movimentos que não estavam acontecendo. E isso com o tempo e agora com esse processo da reabilitação, ela foi conseguindo progredir o movimento. E ela hoje consegue treinar sem dor. Mas então ela veio, primeiro ela começou lá na primeira fase, ela começou aprendendo a função do quadril, ela foi entendendo como é que o glúteo tem que trabalhar. Aí quando ela entendeu como o glúteo tem que trabalhar, que ele é um cara fundamental dentro do processo, eu posso conversar isso, se vocês quiserem, deixa até aqui nos comentários que eu posso mostrar para vocês qual é a função do quadril e como a grande maioria das pessoas erra a função do quadril. Então ela foi entendendo essa função de quadril, ela conseguiu gerar estrutura para essa articulação. E aí a gente começou, primeiro fazendo somente agachamentos na caixa, ela não quebrava para lá, ela descia apenas dentro do espectro de dor dela, onde ela conseguia treinar sem dor. Progredimos da caixa para a amplitude completa sem peso,
Trabalhamos depois, na terceira etapa, outra fase do movimento. Então a gente veio seguindo cada fase dela. Então no começo do tratamento ela tinha uma dor, principalmente nos momentos de crise, ali entre 8 e 9, numa escala até 10, sendo 10 o máximo. 8 e 9 era uma dor bem aguda. Ela já estava, inclusive, já tinha todas as estruturas para poder fazer a cirurgia dela. Então era a última tentativa dela antes de operar. E ela foi na progressão dela dentro disso. Hoje ela se encontra numa fase onde a dor dela está ali entre 3, 2 e ela tem dias que inclusive ela não tem dor. Então, isso por quê? Porque dentro do processo a gente foi preenchendo essas lacunas, certo? Para que ela pudesse reestruturar. E tudo isso sem ela precisar parar de treinar. Então, veja, você não precisa efetivamente parar de treinar, parar de fazer o que tu gosta para poder solucionar esse problema. Você precisa encontrar caminhos e você precisa ter ferramentas. Então você, aluno, não precisa depender do teu coach efetivamente. Se você souber e entender qual que é o processo de uma adaptação eficiente, você mesmo consegue. Porque não é um bicho de 7 cabeças, você não precisa ter, não é um transplante de coração. Você consegue sozinho compreender só pela lógica do movimento, você consegue compreender como você pode se ajudar dentro desse processo. Então, onde que as pessoas mais erram quando elas vão fazer adaptações? Então, o que eu mais vejo dentro do dia a dia do boxe, quando as pessoas estão tentando adaptar o movimento, é o fato de elas não terem um pensamento a longo prazo. Então elas não pensam o que elas estão fazendo ou por que elas estão fazendo aquilo. Elas simplesmente elas adaptam o movimento para tentar se livrar da dor. E dentro do método PAF, eu ensino os meus alunos a compreenderem quando uma dor ela é boa ou quando aquela dor ela deve ser sentida, faz parte do processo, e quando ela não deve. E quando você tem esse entendimento, você percebe que algumas coisas fazem parte, como a gente iniciou o vídeo falando, algumas dores fazem parte do processo de recuperação. Então, você saber quando essa dor ela é ou não é uma dor que faz parte do processo é fundamental para uma adaptação eficiente. Então as pessoas acabam adaptando o movimento para algo que é mais fácil de fazer e não necessariamente para algo que é mais eficiente. Percebe que o mais fácil, ele parece ser melhor, é mais rápido, dá menos trabalho, mas nem sempre ele vai te levar, e isso assim como a vida, nem sempre ele vai te levar para o caminho que você quer. Então você precisa compreender que a tua adaptação ela precisa te levar a treinar sem dor. O teu progresso ele depende disso. E aí aqui a gente não está falando só de treinar, tá? Não só de treinar sobre dor, mas para tudo, para tudo. Então se você quer evoluir de verdade, se você almeja melhorar o teu condicionamento, você precisa de adaptações. Adaptações é o coração do CrossFit e é por isso, por esse motivo, porque a gente tem uma modalidade que ela é tão capaz de adaptar, que ele é tão abrangente. E porque foi nesse quesito que ele te conquistou, eu tenho certeza. Porque você não iniciou o CrossFit sabendo fazer tudo. Você iniciou o CrossFit lá atrás, remando na argola. Você iniciou o CrossFit assim como uma criança inicia a vida se rastejando e tentando sobreviver. Você iniciou o CrossFit também sem saber fazer um muscle up. Então, a adaptação, ela está para o iniciante e ela está para todo mundo. Todo mundo deveria adaptar o treino. E a partir do momento que você entende que adaptar o treino faz parte, você para de errar. Então, talvez em algum momento você já consiga até fazer o movimento que te dói. Só que você vai perceber que o volume, a quantidade de repetições prejudica. Então você vai adaptar o volume. Ah não, eu não consigo fazer os movimentos ainda para cima da cabeça, mas eu consigo fazer até praticamente a linha do olhar. Então, opa, os meus movimentos vão ficar nessa linha.
agora eu já consigo botar o braço para cima da cabeça sem dor, então agora eu vou começar a estimular o meu movimento para cima da cabeça sem dor. Eu preciso ter uma progressão, o mesmo vale para um agachamento. Eu consigo agachar até a linha, acima da linha do joelho sem dor, então é até ali que a gente vai trabalhar. Agora eu consigo, eu vou ficar agachando para sempre nessa altura? Não, não vai. Assim como quando você começou o CrossFit, se você foi muito bem iniciado, você começou, alguém botou uma bola, um alvo para você começar a agachar. Então agora você dá um passinho para trás, porque você quer criar de novo essa capacidade do teu corpo poder se adaptar a isso. Certo? Então, as pessoas erram no CrossFit, erram nas adaptações porque elas não adaptam, elas erram pelo ego, porque eu entendo que dói. Eu passei por isso inúmeras vezes, já tive lesão no joelho, já tive lesão na lombar, já tive lesão no ombro. Inclusive, teve uma época que eu achava muito que eu queria muito ser RX, o meu objetivo era ser RX, e aí eu peguei uma planilha, falei, vou fazer esse negócio aí, e aí, cara, a planilha tinha uma porrada de movimento que eu não sabia fazer direito, e eu tava aqui, lenha, vou fazer, e aí nessa brincadeira eu estourei minha lombar, nessa brincadeira eu estourei meu ombro, o ombro algumas vezes, inclusive, e foi aí que eu entendi que, cara, meu Deus do céu, eu não queria ser RX, eu não queria pagar o preço de ser RX. E tá tudo certo, tá tudo certo. O problema é que o CrossFit ele te dá esse gostinho de evoluir, ele te dá essa vontade de desenvolver. Então você precisa compreender que adaptar faz parte do CrossFit. Às vezes você vai precisar adaptar as repetições, às vezes você vai precisar adaptar o movimento, às vezes você vai precisar adaptar até mesmo o padrão. E tá tudo certo, desde que você faça essa adaptação de uma maneira consciente. E, Otávio, como é que eu vou fazer uma adaptação? Porque eu entendo o teu problema, tá? Você tá numa sala de aula, você tem um coach, 2 coaches, e às vezes tem muita gente na sala e você não consegue, ou você tem vergonha, porque você não quer atrapalhar, e aí você não quer atrapalhar a aula, você não quer chamar o coach para não incomodar. Porque você sabe que você precisa de uma adaptação, e aí acaba que você não chama o coach para ele te adaptar, você acaba não sabendo adaptar, então você acaba indo para o movimento, porque talvez hoje não doa, e ele sempre dói, e aí você fica nessa, porque você não consegue treinar direito, porque está com dor, você não consegue mais evoluir nos movimentos, porque está com dor, e você começa a perder, e esse aqui é o principal, você começa a perder o tesão de treinar, porque você está com dor. Então, como que você pode fazer uma adaptação rápida? Como você pode fazer uma adaptação rápida sem precisar de um teu coach? Então, olha só, eu vou te dar aqui os 3 principais pontos para uma adaptação. Então, a primeira coisa para uma adaptação você pode tirar a velocidade do movimento. Segundo ponto para adaptação, você vai diminuir o ângulo desse movimento. E o terceiro ponto de adaptação, você vai tirar o peso de movimento. O peso, desse movimento, a carga desse movimento. Então vamos lá. Por ordem de necessidade, por ordem de mais importância, a gente primeiro, sempre, a gente primeiro tira o peso. Primeira coisa que a gente vai fazer é tentar reduzir o peso. Nosso objetivo eu quero manter o mesmo padrão de movimento que eu tenho, só que com menos carga. Como que é isso? Então, dentro do levantamento é muito fácil, Dentro do levantamento de peso é muito fácil entender como que eu tiro o peso. Obviamente, eu baixo a carga. Isso não tem erro. Na ginástica, como que eu diminuo o peso? A ginástica, ela é em relação ao teu peso corporal. Então, o meu peso corporal, ele é baixado na ginástica de algumas maneiras. A primeira delas, eu posso usar um elástico. Certo? Então, eu posso me pendurar na barra, botar um elástico e tal, e diminuir o meu peso corporal. Certo? A segunda forma, eu posso estar com os pés apoiados. E aí eu consigo desenvolver. Então, você vai perceber que para fazer os movimentos pendurados, em alguns momentos, usar um elástico é fundamental e pode salvar o teu ombro. Ao invés de você ficar brigando para você fazer o movimento sem elástico, mais difícil, você bota um elástico. Então pensa assim, Otávio, hoje eu estou pesando
cento e coisinha, tá? Então, se eu peso 100 quilos, vamos botar, e eu boto uma band grossa, daquelas mais fortes, certo? Pô, o meu peso corporal, ele vai, sei lá, para uns 70 quilos. Tu imagina, para quem já treinou de colete, ou para quem já fez agachamento, pô, tira 30 quilos, agacha com peso e depois tira 30 quilos e agacha de novo. Vê a diferença que é no movimento. É muito mais fácil. E isso, para quem está sentindo dor, é sensacional. É isso que você faz e você tira essa questão de você sobrecarregar o músculo. Você deixa ele mais leve. Deixando o movimento mais leve, o teu corpo talvez tenha capacidade de fazer. Então, dentro do levantamento você tira o peso, dentro da ginástica você bota elásticos ou apoia o pé no chão, fechado? Então, primeira coisa que a gente tenta é reduzir o peso. A segunda coisa que a gente vai tentar é diminuir o ângulo. Vamos lá. Imagina só, eu tenho, por exemplo, um deadlift para tirar a barra do chão, me dói muito. Eu tiro a barra do chão, cara, minha lombar vai pro saco. Aí eu boto, pensa assim, então eu tenho o chão tá aqui, né? O chão tá aqui. Eu boto alguns calços, posso botar uns steps, posso botar umas anilhas, e agora a minha barra vai sair daqui, um pouco mais alta. Ela fica mais próxima do meu joelho. E aí eu diminuo o ângulo que eu tenho que sair do chão. Né? Se tu estivesse fazendo, por exemplo, levantamento de peso, snatch, clean jerk, você poderia sair de hang ao invés de sair do chão. Você diminui o ângulo, o arco de movimento. Isso faz com que você tire o principal ponto. E o arco do movimento que você quer tirar é exatamente a fase que te dá dor. Então, se eu fizesse swings de kettlebell até em cima da cabeça e a hora que eu chego aqui ele dói, mas a hora que eu chego aqui não, eu diminuí o arco de movimento, correto? Então eu diminuo a amplitude no movimento para que eu consiga executar aquele movimento dentro do meu espectro de dor, tá? E o terceiro e último ponto é reduzir a velocidade. Então, pô, dentro do workout eu entendo que isso é chato. O workout, ele é a parte mais intensa da aula. A intensidade é o que faz o CrossFit ser o que ele é. O CrossFit é um treinamento funcional executado em alta intensidade. E a alta intensidade está ligada diretamente com a tua velocidade. Agora, se eu estou passando por uma fase de dor, uma fase onde eu já não consigo mais treinar direito, onde eu já estou frustrado, eu não estou evoluindo, a gente precisa dar um passo para trás. Então a gente tira a velocidade para você poder fazer um movimento com mais atenção. Você não vai executar o snatch na loucuragem. Cara, você vai executar o snatch, ao invés de fazer, por exemplo, vários snatches touch and go, você diminui a carga e faz os snatches de 1 em 1, mais preocupado com o padrão de movimento. É um pequeno passo para trás, mas se quando tu olha a tua timeline então a tua linha do tempo de evolução, vamos botar assim, do dia que você começou até o dia que você está hoje, é um pequenininho passo. E cara, é uma pequena fração, 1, 2 semanas. O teu corpo, ele cara, o que o teu corpo faz é loucura. Tá? O teu corpo, ele consegue resolver qualquer processo inflamatório dentro de 7 ou 14 dias. Ponto. Isso não tem como fugir, é fisiologia. Desde que você e eu, no caso, a gente não faça nada, né, que prejudique ele. Então eu não fique tirando a casquinha, né? Então, cara, se tu ficar pelo menos 2 semanas treinando, se movimentando, fazendo os seus treinos, porque ainda assim o treino ele precisa ser feito. Parar de treinar também é ruim. E eu posso, se vocês quiserem também, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um outro vídeo falando sobre por que é importante, né, você treinar mesmo que você esteja sentindo dor. Então, você tem uma série de liberações de neurotransmissores, de hormônios do teu corpo que te ajudam a modular essa dor. Então você precisa expor o teu corpo sem prejudicar o teu processo de recuperação. Certo? Então você seguindo esses 3 passos, então você vai adaptar o peso primeiro, adaptou o peso, ainda continua com dor, você diminui o ângulo,
adaptei o peso, diminui o ângulo, continuo tendo dor, eu diminuo a velocidade do movimento. Essas 3 chaves, tá? Elas vão te ajudar a conseguir reduzir a tua dor e conseguir voltar a treinar sem precisar de adaptações. Otávio, mas eu não sei como que, ou quanto tempo, na verdade, eu preciso manter uma adaptação. Exatamente o que eu falei. Então, assim, de 7 a 14 dias é o tempo de um processo inflamatório. Então, a gente tenta, pelo menos, manter uma adaptação que te deixe livre de dor até 14 dias. Se até 14 dias eu não obtive melhoras significativas na minha dor, eu preciso compreender dentro do meu processo onde que está o gap que não me permite evoluir. Tá? E aí é interessante você ter um acompanhamento de alguém que você confie. Alguém que esteja do seu lado, que compreenda o que você faz, para conseguir te dar o direcionamento ideal sobre como você vai solucionar o teu problema, certo? Então esse foi mais um Fala Físio. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like no vídeo, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Isso ajuda com que eu consiga te entregar mais conteúdos como esse. Fale e te dê o direcionamento, porque eu quero que mais pessoas consigam treinar sem dor, certo? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários ou você pode me mandar um direct lá no Instagram, @pergunteaofísio. Também não esquece de já seguir lá também, porque lá eu compartilho dicas diárias sobre treino. E já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.